Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para a primeira parte da revisão do nono ano, certo? Nós vamos falar sobre o conteúdo dessa unidade, que é sobre a encenação teatral, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a questão da encenação teatral é que uma das primeiras características do teatro é a multiplicidade, ou seja, né, uma grande variedade de maneiras de fazer teatro. A gente não faz o teatro única e exclusivamente como se fazia nos primórdios, né, que tinha um padrão e todo mundo seguia esse padrão. Atualmente existem novas técnicas, novos métodos, novas formas de fazer teatro que geram essa multiplicidade, novos espaços, inclusive, que permitem coisas diferentes do que se permitia nos primórdios do teatro, certo? Uma outra coisa que a gente precisa saber é que a direção e a encenação teatral, eles aqui colocam a encenação como direção. Na verdade, são coisas distintas, mas que ambas podem produzir uma nova concepção e uma modificação na construção e no fazer teatral, certo? Por conta disso, muitos atores eles começaram a desenvolver técnicas variadas, muitos diretores, e isso estimulou para que houvesse o que eles chamam de criação autoral. A criação autoral pode partir da direção, certo? Mas também pode partir dos atores. Então, cada um pode dar o seu toque à peça ou ao personagem, criando um personagem único, uma encenação única, né? Diferente de todas as outras que já houveram. Mesmo que aquela peça tenha sido reencenada diversas vezes por diversas pessoas. E aí a gente começa a observar, porque aqui no nosso material didático nós temos diversas cenas de peças, certo? Que vão contando a história do teatro e vão falando também sobre as diversas características e as diversas técnicas que o teatro tem a partir desse tempo. A primeira peça, que na verdade ela vai abrir um leque de outras peças, porque nós estamos falando do Brasil, tá? É a peça Vestido de Noiva, certo? Do Nelson Rodrigues. Ela é uma peça muito importante. Até aquele momento, nós ainda tínhamos aqui no Brasil, estamos falando da década de 40, final dos anos 40 e início dos anos 50, certo? Estamos falando de um período onde havia ainda uma crescente conservadora. Apesar da modernidade ter chegado com força em outros âmbitos artísticos, o teatro ele não abraçou com tanta força essa linguagem, essa linha modernista. A partir desse momento, o Nelson Rodrigues ele cria um texto onde muitos diretores dizem que havia uma impossibilidade de encenação por conta dos diversos símbolos que haviam nele. Então, nesse momento, nós temos uma influência do simbolismo, certo? Que é um gênero artístico, um movimento artístico que surge na França, no final do século XIX, em oposição ao realismo e ao naturalismo, que é onde se baseia o drama, o teatro dramático, né? O naturalismo, ao que acontece no dia a dia, ele é muito fiel. Então, a gente tem uma modificação e uma inovação teatral. O cenário ele já não é mais o mesmo, a iluminação, o figurino, mesmo se remetendo ao figurino da época, a gente percebe que há essa variação de cenário onde ocorrem diferentes cenas, né, diferentes encenações. No mesmo espaço cênico, abre um leque de possibilidades muito grande, certo? Então, de certa maneira, o teatro ele ganha uma força e ele entra na modernidade, ele se torna o teatro moderno do Brasil, tá? No segundo momento, nós vemos uma peça chamada Pequenos Burgueses. Esse texto é um texto russo, já vem lá do teatro revolucionário, foi encenado aqui na década de 60, onde havia essa efervescência cultural e, ao mesmo tempo, a iminência de uma ditadura militar, certo? E aí nós temos essa peça que vai questionar, a gente já está dentro de um teatro moderno, que bebe da fonte do teatro épico, do teatro revolucionário, certo? E aí ele vai falar sobre a preparação do ator. A gente aqui vai pensar nos atores de acordo com essa lógica, onde cada ator tem a sua participação, questionando-se o que o personagem quer, né? Como o personagem quer, por que o personagem quer. E aí a gente vai remeter isso ao método do Konstantin Stanislavski. Ele, que, segundo o nosso conteúdo aqui,
Ele que se dedica à criação, que se dedicou à criação de uma metodologia para desenvolvimento do trabalho dos atores, certo? Todas as ações no palco, a postura, o gesto, o olhar, a entonação, elas têm um propósito. Então vamos lembrar lá do teatro épico de que todo ator, todo personagem, toda pessoa tem tem um posicionamento político, certo? É um ser político dentro do texto. E aqui o Stanislavski, ele corrobora com isso, ele concorda de que cada ator, ele tem uma entonação, uma postura, e ele tem um propósito ali dentro. Mesmo que o seu papel, ele não seja prioritário, ele não seja majoritário, ele não esteja como principal, você vai fazer a diferença em algum momento daquela encenação teatral, certo? O que o Konstantin Stanislavski fez foi abrir uma grande aba de possibilidades, certo? E isso vai se refletir nas diversas formas de fazer teatro. A gente vai segurar um pouquinho sobre o Stanislavski para entender o que mais foi feito aqui no teatro brasileiro, compreender como, por exemplo, no Teatro Arena, certo? Quando eles encenaram o Rei da Vela, dessa questão dos cenários, tá? É a mesma coisa que tem na peça Navalha na Carne, onde no mesmo espaço de período de tempo nós temos formas de construir um cenário que dá perspectivas diferentes à peça, certo? Então, o Navalha na Carne, ele é uma peça que ele tem mais essa questão dos itens da composição cênica ser fiel à lógica do que está sendo retratado. Então, ele é um teatro naturalista, mesmo que ele questione várias coisas, que ele seja um drama, certo? Ele é um drama mais naturalista. Já o Rei da Vela, ele tem essa coisa mais simbólica. Existiam diversos cenários que iam sendo modificados, então era uma grande estrutura, porque a peça ela se passa em diversos locais, ela precisa dessa flexibilidade, por assim dizer, certo? E a gente vai, né, vendo agora teatro de rua e musical, certo? Nós temos uma expressão bufonesca, que é a trupe Olho da Rua, onde eles pegam um novo espaço cênico e eles trazem essa tradição do bufonesco, né, referente a esse tipo específico de tradição do bufão, do palhaço. Então, a vestimenta ela é específica, ela é colorida, ela chama atenção. Já que a gente está no espaço cênico deslocado do tradicional, nós vamos utilizar isso como de certa forma, como um recurso cênico para atrair o público para esse local. Então, eles têm essa questão da interação, não existe um trabalho elaborado de iluminação, mas existe um trabalho elaborado de sonoplastia, um trabalho elaborado de figurino, de maquiagem, já que a encenação é na rua, eles precisam desses recursos específicos, certo? Quando a gente fala de sonoplastia, já puxando esse gancho, nós temos aqui a cena do Orfeu Mestiço, uma hip hopera brasileira, onde a primeira coisa, os músicos que estão no palco, eles fazem parte da encenação teatral e, ao mesmo tempo, da sonoplastia da peça. Então, nós temos as músicas que compõem a ópera e a forma como elas são executadas fazem parte da cena. E temos a sonoplastia tradicional. Então, é uma pessoa chegando, uma porta abrindo, uma mala abrindo, lágrimas, passos. Então, tudo isso faz parte da sonoplastia, só que nesse caso aqui, estamos num espaço padrão teatral, mas a sonoplastia ela vai fazer diferença nesse tipo de peça, já que é uma ópera. E quando falamos de ópera, estamos falando daquela coisa mais arraigada, erudita, né? E aqui não, a gente está falando de uma coisa um pouco mais moderna, né? Abusando dessas coisas da sonoplastia, pensando em como poderíamos inovar, certo? Então, os diretores, os produtores da peça, eles pensaram nessa inovação, trazendo os músicos para o espaço cênico e transformando eles em elementos importantes, certo? Aí a gente puxa o gancho para um próximo elemento, que é a iluminação. Eu falei lá que na trupe Olho da Rua não tínhamos uma iluminação elaboradíssima. Por quê? Porque eles dependem da iluminação do espaço externo, certo? Aqui nesse caso, que é o caso da Travessia da Calunga Grande, que é da Companhia Livre, certo? Eles utilizam tecnologia na iluminação. Então, a iluminação, ela deixa de ser só o ponto dramático
mas ela, além de ser o ponto dramático, constitui o cenário. Então, a gente a iluminação agregada à cenografia que vai construir o cenário e o espaço cênico e o ambiente em que a peça se dará. Então, existem projeções, essas projeções fazem parte da peça, elas estimulam os atores a agir de uma determinada forma. Então, toda a construção cênica se dá com base nisso, certo? E, por último, vamos falar do figurino, tá? Dos Gigantes da Montanha, que é um teatro do grupo Galpão, onde eles utilizam aquela mesma lógica do teatro de rua, certo? Do Olho da Rua, certo? Eles utilizam esse recurso do palhaço, do bufonesco, da pintura exagerada, das cores. Só que aqui eles mostram que as referências elas são importantes. Então, nós temos em toda a apresentação dos Gigantes da Montanha referências de produções artesanais do Brasil vinculadas a essa questão da moda. Então, nós temos bordados, nós temos crochê, nós temos elaboração de peças com tecidos característicos da nossa cultura. Então, ele traz essa questão cultural do Brasil, as cores também, para o figurino, certo? E aí, nós vamos voltar àquela questão da técnica para concluir essa nossa primeira parte da revisão, que é o seguinte. A gente sabe que a palavra técnica vem do grego tekne, certo? Então, está relacionado aos trabalhos manuais, mas nesse caso está relacionado à maneira de fazer, certo? Então, a gente vai interferir de uma forma direta e prática no ato de fazer o teatro. Pensando nisso, nós vamos pensar que já havia o Stanislavski, certo? Que antes dele, óbvio, houveram outras pessoas que elaboraram e pensaram o teatro, mas esse primeiro método dele, esse método mais difundido, que chega a outros países, onde ele se expande, porque a companhia de teatro dele ganhou tamanha proporção que esse método foi adotado por várias outras pessoas, certo? E aí a encenação contemporânea, ela marca esse aprofundamento do estudo das técnicas nessa linguagem. E isso também serve para pensar no cenário, no figurino, na iluminação, na sonoplastia, na interpretação, porque aprofunda, certo? Esses outros recursos das outras linguagens que compõem a peça teatral. A gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente continua com a outra parte do conteúdo, viu? Tchau, tchau.